Um dia, Kant, que era um homem muito metódico e muito sistemático, um homem de profundo rigor, as pessoas acertavam o relógio conforme Kant andava na rua, ele nunca atrasou e nunca saiu da pequena cidade onde ele morava. Um dia Kant estava andando no cemitério da sua cidade e ele viu lá uma lápide escrita: "A paz perpétua do fulano de tal". Aí ele falou: preciso pensar o que é a paz perpétua. E ele escreveu um livro ao final da vida para dizer o que era a paz perpétua. Conclusão de Kant, em linhas gerais, nessa obra chamada Paz Perpétua: se todos os homens do universo pensarem do mesmo jeito e concordarem com todas as coisas, tiverem boa vontade, o mundo chegará à paz perpétua. Só na lápide, enfim, para acontecer alguma coisa nesse sentido. Esta é a filosofia de Kant sobre política, sobre direito e sobre justiça. Se todos os homens concordarem com todas as coisas, todos chegarão à paz perpétua, que é uma questão quase de tautologia, porque se todos os homens concordarem com tudo, óbvio, todos os conflitos hão de acabar. Isto foi a filosofia alemã em um grande período, final do século XVIII e comecinho do século XIX. Ocorre que ao final do século XVIII e começo do século XIX, em especial na primeira década do século XIX, na Alemanha, começou a se formar um grande pensador da filosofia, da política e do direito, que de alguma maneira era um kantiano em um certo nível, mas se nós levássemos às últimas consequências, era o mais radical antikantiano dentro da filosofia iluminista. Este homem é Hegel. E Kant, no começo, fez alguma fama dentro do mundo dos juristas, da Faculdade de Direito em Berlim, fez alguma fama no mundo da política, porque era um homem comedido. Kant era um iluminista com uma certa boa vontade com o mundo, e quando o rei da Prússia proibiu Kant de publicar o seu livro, ao invés de ele se insurgir contra o rei, ele concordou e colocou o livro na gaveta. Então era um iluminista, burguês, defendia a transformação social, mas era um homem tímido, recatado e nunca lutou contra a ordem concreta do seu tempo. Lutou no nível do papel. Portanto, quando Marx também vai dizer aqui do seu cansaço com a filosofia alemã, que é ultra radical para todas as coisas, mas na prática não servia a nada, Hegel é um dos casos, mas outros anteriores também se viam, por exemplo, no caso de Kant, que também lutava no papel e não na realidade. Kant apregoava que para nós o que fosse justo estava na medida de cada indivíduo. Este era o individualismo metodológico. Cada um de nós, por conta própria, haveríamos de descobrir o que era o justo. O justo está no Estado? A resposta de Kant é incisiva: não. O justo está na cabeça de cada qual de nós. Traduzindo isto em linguagem de filosofia do direito, isto quer dizer direito natural, ou, de outro termo, justnaturalismo. Essa teoria teve o seu apogeu com Kant, que vem a ser o justnaturalismo. O rei do Estado, ou qualquer agente do Estado, ou legislador do Estado, fazem uma lei. Esta lei é boa, esta lei é correta, esta lei é justa. A resposta de Kant é dizer não. Justa é a lei que cada qual tem dentro de si. Aí vem toda uma certa esquizofrenia da filosofia de Kant para dizer o seguinte: então como é que a lei que eu acho que é justa é a mesma lei que ele acha que é justa e que essa multidão pode achar que é justa se cada um pensa sozinho? Então Kant diz: nós devemos pensar numa lei que possa ser aplicada para mim, para o outro e para todos, sem nenhuma exceção. Se uma lei for justa para todos, se uma lei puder ser aplicada para todos, esta lei será então para Kant um imperativo categórico. Esse imperativo categórico será justo. Se todos os homens tiverem boa vontade, todos os homens descobrem o mesmo imperativo categórico. Aí então o mundo entra na paz perpétua, como previsto pelo próprio Kant. Qual a solução kantiana para os problemas sociais do seu tempo? Kant vivia no mundo do absolutismo. O rei da Prússia, os reis e senhores da hoje Alemanha, cada qual dava a sua própria lei, ninguém perguntava para ninguém a respeito disto. A justificativa era que o poder do rei vinha de Deus. Havia um ditado da Idade Média que foi profundo e foi muito vinculado em termos de filosofia política, que dizia: homini potestas nisi a Deo, traduzindo do latim para o português, todo poder nasce de Deus. Esse ditado, esta filosofia política era da Idade Média, servia para senhor feudal. Então o senhor feudal dizia: porque eu sou senhor e você é servo, porque Deus me deu o poder e ao servo deu a condição servil. O velho Agostinho, Santo Agostinho, já dizia isso num livro dele chamado Confissões: aquele que nasceu senhor deve morrer como senhor, porque assim Deus quis.
Quem nasceu servo deve morrer como servo, porque assim Deus quis. E o servo não pode tentar outra sorte, porque Deus quis a ele a condição de servo. E o Senhor também não pode tentar outra, mas nunca se viu um Senhor que quisesse ter tentado outra sorte que não fosse essa, porque ele deve morrer com o encargo do Senhor, porque Deus lhe deu este encargo muito difícil de ser Senhor. Isso era a filosofia política medieval. Isto passou para toda a filosofia política moderna, transferindo o senhor feudal para rei. Alguém é rei porque Deus quis. Então ele dá a lei e as pessoas seguem a lei. Nisto veio todo o iluminismo, que em algum momento foi progressista, e Voltaire, por exemplo, dizia: Deus escolheu uma pessoa para ser rei. Esta é a filosofia política dos absolutistas. Esse é o pior Deus do mundo, porque Deus tinha lá as nuvens da França, olhou para milhões de franceses e escolheu para mandar nos outros Maria Antonieta. Aí abriu as nuvens em Portugal e escolheu para mandar nos portugueses Maria a Louca. Nenhum pai de família médio erra tanto na escolha de pessoas para delegar o poder do que Deus. Ou seja, conclusão final da história: esta filosofia política que vem de Deus está profundamente errada. Então, Voltaire já dizia: quem gostar de Deus, esqueça de Deus, porque toda pessoa que chama Deus para falar que Deus escolheu Maria Antonieta está fazendo um traje contra Deus. Então as pessoas que forem verdadeiramente crentes a Deus, esqueçam do nome de Deus para questões de política. Não foi ele que escolheu os governantes. Kant também falou isso. O governante que fala que a sua lei é boa, esse governante está mentindo. A lei boa é aquela que nós pensamos no uso da nossa razão. Então, vendo aqui aos que talvez não tenham uma leitura com mais tempo de experiência com o direito, vendo aqui duas palavras, dois jargões, que são muito utilizados por Marx, inclusive neste livro, porque Kant fala isso, Hegel fala isso, ele é obrigado a tomar partido disso, que vem a ser uma oposição entre direito natural, ou também chamado justnaturalismo, é a mesma coisa, a mesma palavra, que seria o direito aurido, extraído da nossa razão individual. E a aposta de Kant é que é muito alta: todo homem consegue ter a razão dentro de si, todo mundo terá a mesma razão, se todos os homens tiverem boa vontade. É mais ou menos como o mundo dos Smurfs, enfim. Se todos os homens pensarem igualmente, o mundo viverá em paz. Esse mundo não existe. Esse mundo nunca aconteceu na realidade. O reino dos Teletubbies, enfim, os Teletubbies concordam entre si. Mas eu dizia isso numa aula minha para os meus alunos de direito, levantou a mão um aluno e disse: professor, até os Teletubbies brigam. Claro que se não brigasse não teria uma história para contar todo dia, enfim. Então, nem nos Teletubbies há paz perpétua. Muito bem, meus senhores. Isto é Kant. Existe um direito natural que está na nossa razão. Contra quem ele fala? Contra outra ideia que nós, em termos de filosofia política e do direito, a ela damos o nome de direito positivo. E esta palavra será a chave para entendermos este livro de Marx em relação a Hegel. Direito positivo. Marx, de começo a fim do livro, fala em direito positivo. A pessoa que pega o livro pela primeira vez fala: o que seria um direito positivo? Um direito legal, bom, positivo para frente? Não. Direito positivo não é isso. A palavra, aliás, é muito ruim. Direito positivo vem de direito posto, imposto. Alguém impôs um direito a nós e não perguntou se queremos esse direito ou não. Não perguntou se essa norma é justa ou injusta. Este é o direito chamado positivo ou posto, imposto. No Brasil hoje é crime, um exemplo banal. No Brasil hoje é crime vender maconha. Não é crime vender caninha 51. Por quê? Porque o Estado assim impôs. Não há uma lógica interna nas normas. Ele mandou falar que tal coisa é crime e tal outra coisa não é crime. Este é o direito que nós chamamos de positivo. Perguntem da racionalidade da lei. Não tem. Nós podemos dizer: no uso da nossa razão, tudo aquilo que for droga, seja para fumar, seja para beber, para tomar, deve ser proibido. Então, já que é assim, tudo que for droga é também permitido. No Brasil não tem essa lógica. Em nenhum país do mundo o direito tem essa lógica. Certas coisas o Estado impõe de tal modo, certas outras impõe de tal outro modo. Muito bem, Kant dizia: o direito positivo é ruim. Por que ele dizia isso? Porque ao tempo de Kant, quem dominava os estados na Europa eram os reis absolutistas. De fato, o direito positivo dos reis absolutistas, pelo burguês, era considerado extremamente ruim. Então só sobrava uma coisa para Kant: se a realidade era ruim, lhe sobrava, em termos de filosofia política e do direito, só um pensamento. Eu vejo Maria Antonieta fazendo desgraça, o rei Luís fazendo as piores leis, em Portugal os reis odiosos, na Espanha a mesma coisa, nos países que hoje são a Itália também uma enorme
dificuldade com o direito positivo. O que falou Kant? A única lei boa está na razão. O que equivale mais ou menos naquilo que a gente vê hoje no senso comum, a pessoa que só vê desgraça, tragédia, sofrimento, fome, miséria, doenças, injustiça e tudo mais, ele fala, entreguei na mão de Deus. É a única coisa que restou. Kant, para não entregar na mão de Deus, porque Deus também estava do lado dos absolutistas, porque a Maria Antonieta também dizia que Deus é que escolheu ela. Então só restou uma coisa a Kant, entreguemos na nossa razão individual, que é a única coisa de boa que pode existir no mundo. Muito bem, meus caros, este foi o Kant de 1880 a 1890.